Bom, para mim tentar explicar para você essa noção de eu imaginário e de que, portanto, não existe um fazedor, eu tenho que aprofundar em algumas outras coisas para tornar isso mais fácil de você entender. Bom, o que é a mente, né? Quando a gente fala de mente, a gente está falando fundamentalmente de pensamento, certo? A palavra mente, ela significa, ela remete, né, a uma espécie de entidade conhecedora na qual os pensamentos surgem. Só que essa ideia de entidade conhecedora na qual os pensamentos surgem e que percebe e entende esses pensamentos, o que é essa entidade sem os pensamentos? É um campo vazio de consciência, certo? É pura consciência. O que surgir ali naquele campo vai ser conhecido, seja através de uma percepção pura, sem julgamento, sem rótulos, sem conceitos, né? Que seria a dessa consciência universal que nos habita, ou que nós habitamos ela, seja essa percepção filtrada ou codificada através de conceitos, que seria esse aspecto da mente condicionada, né? Que seria essa parte dos conhecimentos armazenados nessa mente. Então, eu vejo uma pessoa mal vestida, rasgada, maltrapilha, suja, a mente deduz, é um mendigo, né? A mente condicionada, a mente formada por conhecimentos. A mente não condicionada, o aspecto livre da mente, o reflexo puro da consciência, enfim, aí eu não sei como é que você vai querer chamar. Simplesmente veria um ser, vamos colocar assim, né? Ou simplesmente veria um objeto ali, daquele jeitinho, naquele aspecto. Mas vamos falar da mente condicionada. Esta mente, formada por conhecimento, que eu vou chamar de mente condicionada, nos vivos humanos, nas pessoas, essa mente está estruturada como um eu, como uma pessoa. Então, este rol de conhecimentos, este rol de experiências, esse feixe de memórias, está estruturado como um eu, que eu vou chamar de Wanda ou, no seu caso, de Márcia. O fato deste rol de conhecimentos estar estruturado como um eu imaginário não significa necessariamente que esse eu exista enquanto uma entidade. Por quê? Porque se trata de uma sobreposição, de uma criação. Este corpo-mente passou por experiências ao longo de sua vida, ele armazenou, ele tem memórias, a mente trabalha com os objetos, né? Portanto, trabalha com o tempo, que vai ser um objeto também, o espaço, um outro objeto. E a partir desses objetos, dessas vivências, ela vai construir uma identidade ou vai se estruturar como uma identidade, como um eu. Então, a Márcia, a Wanda, nada mais é que uma construção. É isso que nós vamos chamar desse eu ilusório. E aí, Márcia, quando você pensa na mente separada dos pensamentos, imagine uma mente sem nenhum pensamento.
um puro espaço vazio de consciência, é pura consciência. O que é a consciência? A consciência, a gente pode dizer que é sinônimo de conhecimento. Tudo que surge no campo da mente é conhecido, sentido, percebido, visto. Não leva essa palavra conhecimento aqui no contexto que eu estou falando para o sentido conceitual, sabe? Ai, parece uma coisa, eu sei o que é. Não. Quando eu estou falando conhecimento, é assim: tudo que surge neste campo é percebido. Não importa a forma como a mente condicionada vai julgar ou conceituar isto que surge. O fato é que tudo que surge neste campo é percebido. Ou, em outras palavras, ganha existência, é iluminado pela luz da consciência que eu sou. Porque sem consciência não há mundo. Olha só, para tornar isso mais claro para você, do porquê que o mundo acontece em você e não fora de você. Ou acontece dentro da consciência e não fora dela, né? Para usar uma terminologia mais específica. Partindo para os órgãos do sentido aí deste corpo. Se você fecha os olhos, boa parte do mundo desaparece, certo? Aí ainda fica os sons. Vamos imaginar que a sua audição é completamente dissolvida. A sua audição, capacidade auditiva desaparece. Então, os sons também desapareceram, junto com as imagens. Mas aí ainda tem o sentir, né? O perceber através do corpo, as sensações. Então agora imagina que este corpo fique totalmente insensível. Você não sinta nada, nem as percepções externas, nem as percepções internas do que acontece no teu organismo. E junto com tudo isso, imagine também os pensamentos desaparecendo, junto com todas essas outras capacidades perceptivas. Os pensamentos também desapareceram. Cadê o mundo? Cadê você? Porque você própria, enquanto Márcia, só existe porque é pensada por esta mente, porque é um pensamento aí. Sumindo tudo isso, cadê mundo? Cadê Márcia? Então o mundo é experimentado em você e não fora. E quando se diz que o mundo só existe por causa da consciência, que sem consciência não há mundo, esta afirmativa não está se referindo à sua consciência de Márcia individual, ok? Porque se a Márcia morrer amanhã, Wanda continua, Pedro, José, João, Maria, né? Quando a gente está falando da consciência, a gente está falando da consciência de uma maneira total, ampla, geral, envolvendo todos os seres sencientes, perceptivos, sensíveis. Cadê mundo sem consciência? Não tem mundo. Não tem mundo. Então, o mundo aparece dentro da consciência, inclusive a Márcia. Porque quando a gente foi tirando da Márcia todos os órgãos sensitivos, perceptivos, quando a gente foi tirando da Márcia essa mente percebedora dos pensamentos, a Márcia também desaparece. O senso de Márcia, a noção de Márcia, o corpo, tudo desaparece nesse campo amplo que dá existência a tudo. Então, nesse sentido, quem é Márcia Jiva? Márcia é mais um objeto aparecendo dentro desse campo. E um objeto aqui neste campo, um objeto em Mithya, ele é formado dos 5 elementos, né? Ou, para a gente usar uma linguagem mais expressiva, melhor, o Jiva é formado de Vasanas. Jiva
é só um aglomerado de desejos e aversões. Então aí você pergunta, né, a questão sobre a felicidade, né? Se eu sou felicidade, por que eu não consigo acessar isso a todo momento? Ser feliz a todo momento, né? Então calma lá que a gente chega aí. Então, se o Jiva nada mais é que um aglomerado de vasanas, tendências formada por desejos e aversões, o que essa entidade formada por desejos vai estar buscando? Obviamente que é a satisfação desses desejos. É isso que essa entidade acredita que vai fazê-la feliz. E esses desejos, Márcia, não vêm de você, exatamente da Márcia, né? Vem das vasanas que formam este eu imaginário chamado Márcia. E aí alguns objetos que vão aparecer no campo da nossa consciência, que de alguma forma estejam associados ou se associem a essas vasanas, vão virar objetos de desejo. Nós vamos querer possuí-los. Porque para nós, felicidade é eu ter o que desejo. E aquilo que eu não desejo, ficar bem longe de mim. É mais ou menos assim, né? Então, aquilo que eu desejo, eu quero possuir. Só que aí é preciso entender a dinâmica do desejo. Você satisfaz um desejo, logo em seguida surge outro. E depois outro, e depois outro, e depois outro. Então, Márcia, a gente nunca é feliz porque este processo nunca termina. Enquanto a gente segue essa lógica de obtenção dos objetos, a gente nunca é feliz. Porque o desejo, ele é como um saco sem fundo. Por mais que você tente, você nunca consegue preencher esse saco. E muitos morrem tentando, né? E uma outra característica é que o desejo, ele é essencialmente pensamento. O desejo, ele não tem uma substância permanente, sabe? Porque os pensamentos são impermanentes, os pensamentos se modificam constantemente. Então, assim, o objeto nunca corresponde ao pensamento do objeto. Pelo menos não corresponde durante muito tempo. Hoje, você pode estar extremamente apaixonada pelo seu parceiro e ele corresponder às expectativas do seu desejo, que é sempre baseado num pensamento, do que seria aquele parceiro ideal. Só que o teu pensamento muda. Hoje, o teu parceiro ideal, que te faz feliz e que você ama, é essa pessoa legal, que você sai todo final de semana, vocês são solteiros e tal. Amanhã ou depois você casa com ele e você vai descobrindo que ele é um folgado, que não é tão companheiro assim, que na hora de dividir os problemas ele tira o time de campo. Ou seja, quando você era solteira ou estava solteira, o teu pensamento de companheiro ideal casava-se com o desejo de ter esse fulaninho aí do seu lado. A partir do momento que outras experiências vão se apresentando no seu campo, o teu pensamento de companheiro ideal muda, portanto, o objeto de desejo muda e de novo você está frente a frente com a frustração e de novo desejando. É um ciclo sem fim. E aí, Márcia, você coloca, né, que assim, que a gente obtém uma felicidade momentânea quando conquista ou tem esses objetos, que não se obtém, por exemplo, quando está num estado de paz, pura presença ou mente satívica, né? Que é um outro tipo de felicidade, né? Quando está nesse estado de uma mente mais satívica, que é um estado mais de paz, né? Então, eu acho que se trata de uma questão semântica, né? No mundo ocidental, a gente está confundindo o significado da palavra felicidade com o significado da palavra alegria.
Aqui no Ocidente elas são sinônimos, mas não deveria ser. No Oriente é diferente. Felicidade, Márcia, está relacionado a uma paz de espírito, mais ou menos constante. É isso que é estar feliz. Não está sendo atribulada por situações, não está sendo perturbada. Seria um estado sem perturbações, na maior parte do tempo, pelo menos, ou na maior parte das experiências, porque tempo nada mais é que experiência, né? Agora, alegria é um estado de excitação. Você obtém o objeto, você conquista o objeto e você, nesse exato momento, passa a sentir um estado de excitação. É um pico, a sua adrenalina sobe. E esse estado de excitação que no Ocidente a gente vai chamar de felicidade. Assim como o contrário, né? Quando a energia baixa, né? Que a gente fica meio deprê, meio sem vontade de fazer nada, a gente vai chamar de tristeza. Então, o que os objetos nos trazem são estados de excitação, até pelo investimento energético depositado na conquista daquilo, né? Então, é natural que você passe aí 2 anos juntando dinheiro, abrindo mão de lazer e comilanças e, enfim, outros pequenos prazeres para juntar dinheiro e comprar um carro. Então, assim, você se absteve durante tanto tempo de determinadas coisas que aí quando você conquista aquele carro, é natural sentir alegria. Porque essa alegria, junto a ela, lá no fundo, tem um grande alívio por não estar mais naquele estado de expectativa e sofrimento para alcançar esse objeto. Um estado de expectativa e sofrimento decorrentes do desejo por este objeto. Então, qual é a solução que as escrituras vão apontar, né? É a forma como a gente vai lidar com os desejos, sabe, Márcia? Porque os desejos nunca vão cessar, ok? Se não tem um eu imaginário, se o que tem é uma mente estruturada como conhecimento, que reage aos estímulos, às experiências que surgem no seu campo, o próprio desejo, Márcia, está vindo do campo. O que você tem que fazer é, como é que agora eu vou reagir a isso? Daí que nas escrituras vai falar, né, das vássanas vinculantes, que nada mais são que os desejos vinculantes, das vássanas não vinculantes. Essas vássanas vinculantes vão ter que ser trabalhadas, não tem jeito. Eu vou ter que trabalhar no sentido de neutralizá-las, ou até mesmo dissolvê-las. Isso num primeiro momento, isso para o Jiva, né? Porque o que as escrituras vão colocar aqui, o que traz libertação de verdade, é o autoconhecimento. É eu saber quem eu sou de fato e entender que a felicidade que eu estou buscando nos objetos já está em mim. E isso não é difícil, Márcia. O que acontece? Você está aí em paz, né? Vivendo na plenitude da paz que a gente é, fundamentalmente. Surge um desejo no campo da sua mente. E aí você começa a perseguir esse desejo e cai num estado de expectativa, ansiedade, frustração, desgaste. Aí quando você consegue o objeto, você experimenta o estado de pico, né, de alteração emocional, que a gente vai chamar de alegria, né, esse estado de excitação. E logo depois volta ao estado anterior da paz que você é. É aquele estado quando a gente tá tranquilo, tá de bem com a vida, né? Aí depois logo vem assaltada por um novo desejo. Assim fica, né? Esse ir e vir. Agora, se você fizer o contrário, ao invés de seguir os desejos, toda vez que um desejo vinculante, que é um desejo que não é muito legal,
que vai trazer mais perturbação mental do que paz de espírito aparecer aí, você não seguir ele, você vai permanecer nessa paz. Óbvio que a princípio você experimenta um estado de frustração, porque a gente quer seguir o desejo, né? A mente está acostumada à felicidade objetal. Ela foi condicionada a perseguir esse estado de excitação nos objetos. Quando a gente para de perseguir essa excitação, esse pico excitatório, a gente é só paz, a gente é só felicidade, a gente é só plenitude. Aí é que se diz que a gente experimenta toda a plenitude da consciência. Mas quando a gente está nesse jogo de busca, de correr atrás do desejo, aí é esse estado angustiante. Consegue uma coisa hoje, amanhã já está desejando outra. Consegue aquela outra coisa, já está desejando outra. E fica nesse desgaste, nessa ansiedade, nesse estado constante de estresse. Então, Márcia, quando diz que a gente já é aquilo que a gente está buscando, para tornar compreensível para você, eu diria que você já tem isso que você está buscando. Você só tem que aprender a observar a sua mente, ver como ela funciona e não mais correr atrás. Que nem um cachorrinho corre atrás da linguiça, sabe? Você começa a dar um break, dar um stop nesse processo todo. E desejos vão continuar surgindo. Isso é inevitável. Isso é Nietzsche. O que vai mudar é a forma como você lida com eles. Porque esse eu imaginário vai continuar existindo também, Márcia. Só que ele não precisa mais continuar estruturado como ele estava. Ele pode se estruturar, se fazer, se configurar de um outro modo. Ele sai do modo automático, reativo, para um modo mais observador e contemplativo. E assim esse Jiva pode viver um pouquinho mais em paz, neste mundo feito de objetos brilhantes, iluminados por ele mesmo, enquanto consciência fundamental que nós somos.